Minha família me chamou de monstro, por eu não sacrificar meu futuro pelo fracasso da minha irmã. O envelope branco tremeu nas minhas mãos quando abri a porta de casa naquela tarde de março. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o eco dele nas paredes do pequeno sobrado em Nova Friburgo. A bolsa integral para direito na UFRJ estava ali, real, tangível, depois de anos de madrugadas estudando à luz da lâmpada do meu quarto. "Mãe! Pai!" gritei, correndo pela casa com o papel nas mãos. "Consegui! A bolsa! Eu consegui!" Dona Cida apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental florido que usava há pelo menos 10 anos. O rosto dela se iluminou por um instante. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança, mas logo se apagou quando viu minha euforia. Seu Armando veio da oficina nos fundos, ainda com as mãos sujas de graxa, franzindo a testa. "Que bolsa é essa, Isadora?" perguntou meu pai, como se não soubesse que eu havia passado os últimos 2 anos me matando de estudar para isso. "Para a UFRJ, pai. Direito. Bolsa integral." As palavras saíam atropeladas da minha boca. "Vou poder me mudar para o Rio. Vou finalmente realizar meu sonho de ser advogada." O silêncio que se seguiu foi pesado como uma pedra no peito. Minha mãe trocou um olhar com meu pai, aquele tipo de comunicação silenciosa que casais desenvolvem depois de 25 anos juntos. Eu conhecia aquele olhar. Significava problema. "Senta aqui, filha." Dona Cida indicou a mesa da cozinha, onde tantas conversas importantes da nossa família aconteceram. "Precisa conversar com você." Meu estômago se contraiu. Sentei devagar, apertando o envelope contra o peito como se ele pudesse me proteger do que estava por vir. "Sua irmã está passando por uma situação difícil", começou meu pai, evitando meu olhar. "A loja dela vai falir." A voz de Juliana veio da entrada da cozinha. Ela apareceu com os olhos vermelhos, aquele jeito dramático que sempre teve para lidar com as coisas. "Vou perder tudo, Isa. A loja, o apartamento que estou pagando, tudo." Olhei para ela, depois para meus pais. Aos 30 anos, Juliana sempre foi a filha que precisava de mais atenção. A que abandonou a faculdade no segundo período para viver a vida. A que convenceu nossos pais a emprestarem todas as suas economias para montar aquela loja de roupas no centro da cidade. "E o que isso tem a ver comigo?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Minha mãe suspirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo que doía fisicamente. "O terreno que você herdou da avó Antônia?" começou ela. "Se você vender, dá para quitar as dívidas da Juliana, e ainda sobra para ela recomeçar." O mundo parou. O terreno de 2.000 metros quadrados na zona rural era tudo o que eu tinha de valor no mundo. A única segurança financeira, a única coisa que era genuinamente minha. Vovó Antônia havia deixado para mim porque, segundo ela, eu era a neta que estudava e ia ser alguém na vida. "Vocês estão falando sério?" Minha voz saiu mais aguda do que eu gostaria. "Estão pedindo para eu desistir da minha única chance de estudar para salvar um negócio que já nasceu condenado? Não seja egoísta, Isadora." Juliana explodiu, batendo a mão na mesa. "Sempre foi assim. Você só pensa em você. Enquanto eu tentava construir algo, você ficava trancada no quarto com os livros, se achando melhor que todo mundo." "Construir algo?" Levantei da cadeira, o sangue fervendo nas veias. "Você pegou o dinheiro que nossos pais juntaram a vida inteira, abriu uma loja sem fazer um plano de negócios decente e agora quer que eu pague pelo seu erro?" "Isa, não fala assim com sua irmã." A voz de Dona Cida tinha aquele tom de repreensão que eu conhecia bem. "Família é família. Quando um tá em apuro, todo mundo ajuda. E onde estava essa família quando eu precisei trabalhar na padaria do seu João todos os fins de semana para pagar meu cursinho?" As palavras saíam amargas da minha boca. Onde estava quando eu passava fome porque economizava o dinheiro? Do lanche para comprar livros? Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. "Você é uma ingrata, Isadora. Quem colocou comida na sua mesa? Quem pagou sua escola?
Ele apontou o dedo para mim. E agora que sua irmã precisa, você vira as costas? Eu não estou virando as costas, gritei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Estou dizendo que não vou destruir meu futuro por causa de um erro que não foi meu. Erro? Juliana se aproximou, os olhos brilhando de ódio. Meu erro foi acreditar que tinha uma irmã. Mas você é fria, Isadora. Sempre foi. Um monstro que só consegue pensar em si mesma. A palavra monstro ecoou na cozinha como um tiro. Olhei para cada rosto ao meu redor. Meu pai com aquela expressão de decepção. Minha mãe balançando a cabeça negativamente. Juliana com um sorriso cruel nos lábios. Se eu sou um monstro por não querer desperdiçar minha vida, então que seja. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia por dentro. Vou para o rio mesmo assim. Saí daquela cozinha carregando o envelope da bolsa e o peso de ter decepcionado as únicas pessoas que eu amava no mundo. Mas também carregava algo novo. A certeza de que pela primeira vez na vida, eu havia escolhido a mim mesma. As 3 semanas que se seguiram foram as mais solitárias da minha vida. Nova Friburgo, que sempre foi meu refúgio, havia se transformado numa prisão silenciosa onde cada esquina sussurrava meu nome em tom de condenação. A primeira vez que senti o peso da campanha de Juliana contra mim foi no mercado do seu Wilson. Caminhava pelos corredores procurando ingredientes para fazer uma lasanha. Minha tentativa patética de reconciliação, quando ouvi a conversa entre 2 vizinhas na seção de laticínios. Que pena da Juliana, coitada. Trabalhou tanto para construir aquela loja, dizia Dona Marlene, ajeitando os óculos no nariz. Pois é, e a irmã dela não quer nem saber. Imagina abandonar a família assim? Respondia Dona Sônia, balançando a cabeça. Dizem que ela tem dinheiro guardado e se recusa a ajudar. Fiquei parada atrás da prateleira de iogurtes, sentindo meu rosto esquentar. Dinheiro guardado? Juliana havia contado para a cidade inteira que eu tinha uma fortuna escondida. O terreno da vovó Antônia mal valia o suficiente para quitar as dívidas dela, e mesmo assim, seria tudo que eu possuía no mundo. Saí do mercado sem comprar nada, com o estômago embrulhado e a certeza de que aquela seria apenas a primeira de muitas situações constrangedoras. Na padaria onde trabalhei durante o ensino médio, seu João, que sempre me tratou como filha, mal conseguiu olhar nos meus olhos quando fui comprar pão. Oi, seu João. Tentei manter a voz normal. Pode me dar 2 pães franceses? Ele atendeu meu pedido em silêncio, evitando meu olhar. Quando fui pagar, ele suspirou fundo. Isadora, eu sei que não é da minha conta, mas... Pausou, como se as palavras custassem caro. Sua irmã passou aqui ontem. Tava chorando muito, coitada. Disse que vai perder tudo. Eu sei da situação dela, seu João. Então você sabe como é difícil recomeçar na nossa idade. Ele finalmente me encarou, mas seus olhos estavam frios. Família é tudo que a gente tem nessa vida, menina. Voltei para casa com o coração apertado e 2 certezas. Primeira, que Juliana havia espalhado uma versão distorcida dos fatos pela cidade inteira. Segunda, que eu estava completamente sozinha. Em casa, o clima não era melhor. Meus pais haviam adotado um silêncio gélido que doía mais que qualquer grito. Dona Cida cozinhava, lavava, passava, mas sempre que eu entrava na cozinha, ela arrumava uma desculpa para sair. Seu Armando chegava da oficina, jantava em silêncio e se trancava na sala para assistir televisão. A gota d'água foi quando Marina, minha melhor amiga desde a 5ª série, me ligou. Isa, precisamos conversar. Claro, Mari. Que bom que você ligou. Eu estava me sentindo meio... É sobre a Juliana. Sua voz estava diferente, mais fria. Ela me contou tudo. Meu estômago despencou. Tudo o quê, Mari? Sobre você ter herdado aquele terreno e se recusar a ajudar ela. Caramba, Isa. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de... Capaz do quê?
A raiva começou a ferver dentro de mim. De querer estudar? De não querer jogar meu futuro fora por causa de um negócio mal planejado? Não é só um negócio, é a vida da sua irmã, e você tem condições de ajudar. Condições? Ri de forma amarga. Mari, aquele terreno é tudo que eu tenho. Se eu vender, fico sem nada. 0. E ainda assim vocês acham que é obrigação minha. A Juliana disse que você sempre foi egoísta, mas eu defendia você. Agora vejo que ela estava certa. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando apenas o silêncio cruel do outro lado da linha. Olhei para o telefone na minha mão, sentindo como se um punhal tivesse atravessado meu peito. Naquela noite, sentada na cama com o envelope da UFRJ nas mãos, comecei a questionar tudo. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse mesmo egoísta. Talvez o preço dos meus sonhos fosse alto demais. Foi quando ouvi uma batida suave na janela. Cláudio, o vizinho de 70 anos que morava na casa ao lado, estava no pequeno quintal entre nossas propriedades. Ex-professor de história aposentado. Ele sempre foi gentil comigo, mas nunca tivemos uma conversa longa. Isadora? Sua voz era baixa, cuidadosa. Posso falar com você? Abri a janela, curiosa. Desculpe incomodar, mas não consegui deixar de notar que você anda meio abatida. Ele ajustou os óculos, um gesto que me lembrou dos meus professores favoritos. E imagino que seja por causa de toda essa história. O senhor ouviu? Em cidade pequena, menina, todo mundo ouve tudo. Cláudio sorriu tristemente. E quero que você saiba que nem todo mundo pensa igual por aqui. Senti meus olhos marejarem. Há semanas ninguém havia me direcionado uma palavra gentil. O senhor acha que eu estou errada? Eu acho que você está sendo corajosa. Ele se apoiou na cerca baixa que dividia nossos quintais. Em 40 anos dando aula, vi muitas famílias se destruírem por dinheiro. E sabe o que aprendi? Quem é capaz de sacrificar os sonhos de um filho por causa de dívidas, não ama esse filho de verdade. Suas palavras atingiram meu coração como um raio de lucidez no meio da tempestade de culpa que eu vinha enfrentando. Mas eles são minha família, e você não tem obrigação de viver a vida que eles projetaram para você. Cláudio me olhou com uma ternura paternal, que eu não recebia há semanas. Isadora, você tem direito de ser feliz, de correr atrás dos seus sonhos. E quem te ama de verdade vai entender isso, mesmo que demore um pouco. Fechei a janela naquela noite carregando um sentimento estranho. Pela primeira vez em semanas, eu não me sentia completamente sozinha. 2 semanas depois da conversa com Cláudio, eu acordei com o barulho de vozes exaltadas vindo da sala. Eram 7 da manhã, e a casa já fervilhava de movimento. Desci as escadas de pijama, tentando entender o que estava acontecendo. Na sala, encontrei uma cena que jamais esqueceria. Meu tio Marcos, irmão mais velho do meu pai, estava sentado na poltrona com uma expressão sombria. Juliana chorava no sofá, amparada por Dona Cida, enquanto seu Armando caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O que está acontecendo? Perguntei, ainda sonolenta. Sua irmã perdeu a loja? Disse tio Marcos, sem rodeios. Os credores executaram a dívida ontem à tarde. Senti meu estômago despencar. Mesmo com toda a raiva que eu sentia de Juliana, vê-la destruída daquele jeito me partia o coração. Mas, e o dinheiro que o senhor emprestou para ela? Perguntei ao meu tio. 50 mil reais jogados no lixo. Sua voz estava carregada de amargura. Dinheiro que eu havia guardado para a aposentadoria da Vera. A tia Vera estava na cozinha, e eu podia ouvir o barulho das xícaras sendo lavadas com mais força do que o necessário. O silêncio dela falava mais alto que qualquer palavra. E agora? Perguntei, dirigindo-me a ninguém em particular. Agora sua irmã vai ter que declarar falência pessoal também. Tio Marcos me olhou com uma expressão que misturava tristeza e acusação. O apartamento dela também está comprometido. Ela vai ter que voltar para cá. Juliana levantou o rosto inchado das lágrimas e me encarou. Seus olhos estavam vermelhos,
Mas havia algo mais ali. Uma raiva fria, calculista. Espero que você esteja feliz agora, disse ela, a voz rouca de tanto chorar. Ah, conseguiu o que queria, me ver na sarjeta. Juliana, eu nunca quis... Mentira! Ela se levantou de um salto, o rosto contorcido de ódio. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis ser a filha preferida, a que tinha tudo. E agora conseguiu. Parabéns. Chega, Juliana. Explodi, cansada de ser o bode expiatório de todos os problemas da família. Sua loja fechou porque você nunca soube administrar dinheiro. Porque você achou que podia viver de aparência, sem ter substância. Substância? Ela riu com amargura. Você quer falar de substância? Você que se esconde atrás dos livros porque tem medo de viver de verdade? Meninas, parem com isso. Dona Cida se intrometeu, mas sua voz estava mais fraca que o normal. Não, mãe. Deixa ela falar. Juliana caminhou na minha direção, os olhos brilhando de malícia. Deixa a nossa intelectual explicar por que os livros dela são mais importantes que a família. Porque é a minha vida. Gritei, sentindo todas as frustrações de anos explodindo de uma vez. Porque eu não quero passar o resto da minha existência nesta cidade, casada com um cara qualquer, tendo filhos que vão repetir o mesmo ciclo de mediocridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor e vi o impacto das minhas palavras nos rostos de cada pessoa presente. Dona Cida parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Seu Armando me olhava como se eu fosse uma estranha. Então é isso que você pensa de nós? A voz do meu pai saiu baixa, machucada. Que somos medíocres. Pai, eu não quis dizer. Disse sim. Tio Marcos se levantou, a expressão gelada. E sabe de uma coisa? Você está certa. Você não pertence a esta família, mesmo. Ele caminhou até a porta, parando apenas para se virar uma última vez. Espero que seus livros e sua faculdade de ricos te aqueçam à noite, Isadora. Porque é tudo que você vai ter. A porta bateu com força, levando com ela qualquer esperança de reconciliação que eu ainda alimentava. Nos dias que se seguiram, a situação em casa se tornou insustentável. Juliana havia se mudado de volta para seu antigo quarto, e sua presença era um lembrete constante da Guerra Fria que se instalara entre nós. Ela não falava comigo, mas falava alto ao telefone com as amigas, sempre garantindo que eu escutasse os detalhes de como sua vida havia sido destruída pela irmã. Egoísta. Meus pais haviam adotado uma neutralidade hostil. Cumprimentavam-me quando necessário, mas evitavam qualquer conversa que fosse além do essencial. Dona Cida cozinhava para 3 pessoas, deixando claro que eu deveria me virar sozinha. Foi numa dessas noites solitárias, comendo miojo no meu quarto enquanto estudava para o Enem, porque mesmo com a bolsa eu precisava manter as notas, que recebi uma ligação inesperada. Isadora, é o Cláudio. Oi, professor. Havia começado a chamá-lo assim depois que descobri que ele havia lecionado na escola onde estudei. Posso te ver? Tenho algo importante para te contar. 10 minutos depois, eu estava sentada, na cozinha simples da casa dele, tomando um chá de camomila e tentando não chorar. Recebi uma ligação hoje, do diretor da Escola Estadual de Teresópolis. Cláudio me observava por cima dos óculos. Eles estão precisando de alguém para dar aulas particulares de redação para alguns alunos que vão prestar vestibular. Professor, eu não entendo. Paguem bem. E Teresópolis fica longe o suficiente para você recomeçar sem ter que lidar com isso aqui. Ele gesticulou vagamente na direção da minha casa. Seria só até você se mudar para o Rio. Olhei para aquele homem que mal me conhecia e que estava me oferecendo uma tábua de salvação quando minha própria família havia me abandonado. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Cláudio sorriu, mas seus olhos estavam tristes. Porque há 40 anos atrás, eu tive que escolher entre ficar em Nova Friburgo para cuidar dos meus pais ou aceitar uma bolsa para estudar, na França.
Ele pausou, mexendo no chá. Escolhi ficar. E não me arrependo, mas sempre me perguntei como teria sido minha vida se eu tivesse tido coragem de escolher meus sonhos. Naquela noite, voltei para casa com mais do que uma oportunidade de trabalho. Voltei com a certeza de que estava no caminho certo, mesmo que fosse o mais difícil. 3 anos depois, eu estava de volta a Nova Friburgo pela primeira vez desde que me mudara para o Rio. O escritório de advocacia onde estagiava havia me designado para acompanhar uma audiência no fórum da cidade. E o irônico do destino fez com que eu retornasse justamente no dia do aniversário de Dona Cida. Dirigi pelas ruas familiares com o coração apertado. A cidade parecia menor, mais acanhada do que na minha memória. Ou talvez eu é que tivesse crescido além daquelas montanhas que um dia pareceram intransponíveis. Depois da audiência, que correu bem, conseguimos um acordo favorável para o cliente. Eu sabia que não podia partir sem enfrentar o passado. Estacionei em frente à casa da família, observando a pintura descascada e o jardim mal cuidado que Dona Cida antes mantinha impecável. Respirei fundo e toquei a campainha. Juliana abriu a porta. Aos 33 anos, ela parecia ter envelhecido uma década. O cabelo estava sem corte há meses, e suas roupas eram simples demais para alguém que um dia se importara tanto com a aparência. Isadora. Sua voz não carregava mais aquela raiva incendiária dos últimos encontros. Apenas cansaço. Oi, Ju. Posso entrar? Ela hesitou por um momento. Depois se afastou da porta. A casa estava estranhamente silenciosa. Mãe e pai saíram para fazer compras. Juliana se sentou no sofá, evitando meu olhar. Não sabiam que você vinha. Sentei na poltrona em frente a ela, a mesma onde tio Marcos havia me condenado 3 anos antes. O ambiente parecia carregado de fantasmas. Como você está? Perguntei genuinamente preocupada. Sobrevivendo. Ela riu sem humor. Trabalho numa loja de departamentos no shopping. 8 horas em pé, ganhando um salário mínimo. Bem diferente de quando eu era a empresária de sucesso, né? Havia algo na sua voz que me chamou a atenção. Não era autocomiseração. Era consciência. Ju, você estava certa. Ela me interrompeu, finalmente me encarando. Sobretudo, eu nunca soube administrar dinheiro. Nunca soube administrar nada, na verdade. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não havia hostilidade, apenas a tristeza de 2 relacionamentos destruídos pelo orgulho. Sabe o que é mais louco? Juliana continuou, brincando com as unhas descascadas. Durante esses 3 anos eu te odiei tanto, e ao mesmo tempo, toda vez que alguém perguntava da minha irmã, eu sentia um orgulho secreto. Ela está estudando direito na UFRJ, eu dizia, como se parte do seu sucesso fosse meu também. Senti meus olhos marejarem. Juliana. Não, deixa eu terminar. Ela levantou a mão. Eu preciso falar isso. Aquele dia, quando a Yadi loja fechou. Eu sabia que não era sua culpa. Mas era mais fácil te culpar do que assumir que eu tinha desperdiçado a confiança de todo mundo, que eu tinha falhado. As palavras saíam como uma confissão dolorosa. Eu sempre tive inveja de você, Isa. Da sua disciplina, da sua determinação. Eu nunca consegui terminar nada que começava. E quando você se recusou a desistir dos seus sonhos por mim, uma parte de mim te respeitou por isso. Foi nesse momento que ouvi a chave girando na fechadura. Dona Cida e seu Armando entraram carregados de sacolas de compras, conversando sobre o preço do tomate. Quando me viram, pararam como se tivessem visto um fantasma. Isadora? A voz de Dona Cida era pequena, incerta. Oi, mãe. Vim trabalhar na cidade e... Engoli em seco. Queria te dar parabéns pelo aniversário. Meu pai colocou as sacolas no chão devagar, sem tirar os olhos de mim. Ele havia emagrecido e tinha mais cabelos brancos do que eu lembrava. Você está... diferente. Dona Cida se aproximou hesitante. Mas mulher. 3 anos fazem diferença. Tentei sorrir.
Como está a faculdade? Seu Armando perguntou, a voz mais baixa que o normal. Bem, estou no 5º período, estagiando num escritório de advocacia. Hoje mesmo ganhei meu primeiro caso importante. Vi orgulho relampear nos olhos dele, rapidamente substituído por algo mais complicado. E você é feliz? Dona Cida perguntou, como se a resposta pudesse curar 3 anos de feridas abertas. Sou. E era verdade. Tenho amigos. Moro numa república com outras meninas. Estou aprendendo muito. Não é fácil, mas sou feliz. Isso é o que importa. Juliana se levantou do sofá. Não é, mãe? Dona Cida olhou para as 2 filhas, uma que havia partido para buscar seus sonhos e outra que havia aprendido a viver com as consequências de suas escolhas. Eu errei. Ela disse de repente, surpreendendo a todos nós. Nós erramos. Não devíamos ter te pressionado a sacrificar seu futuro. Era injusto. Mãe? Não, Isadora. Deixa eu falar. Suas mãos tremiam ligeiramente. Você era nossa filha mais responsável, a que nunca deu trabalho. E quando a Juliana precisou, foi natural pensar que você deveria ajudar. Mas não paramos para pensar no que isso significava para você. Seu Armando se aproximou devagar. A gente sempre teve medo que você fosse longe demais, que esquecesse de nós. Sua voz estava rouca de emoção. Então, quando surgiu uma desculpa para te manter perto, vocês não precisavam ter medo. Lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu nunca ia esquecer vocês. Só queria uma chance de ser quem eu sonhava ser. E conseguiu. Dona Cida sorriu através das lágrimas. Nossa filha advogada. Naquele momento, senti algo se curar dentro de mim. Não era um perdão completo. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas era um recomeço. Uma chance de reconstruir nossos laços sobre bases mais sólidas, onde meus sonhos não eram uma ameaça ao amor que sentíamos uns pelos outros. Quando saí de casa naquela tarde, carregava comigo algo que não tinha quando cheguei, a certeza de que era possível amar uma família e ainda assim escolher um caminho próprio. 2 anos depois daquele reencontro, eu estava formada em Direito e trabalhando como advogada júnior num escritório respeitado na zona sul do Rio. Era uma manhã de quinta-feira quando recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Isadora? É a Juliana. A voz dela soava diferente. Mais firme, mais segura. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo ótimo, na verdade. E ela riu. E o som me surpreendeu por sua leveza. Liga para te contar uma novidade. Lembra que eu te falei que estava fazendo um curso de administração? Lembro, sim. Pois bem, consegui um emprego como gerente numa loja de materiais de construção aqui em Friburgo. O orgulho na sua voz era palpável. E tem mais. Estou namorando o professor do curso, Roberto. Um cara incrível. Sorri genuinamente. Que notícia maravilhosa, Ju. Estou muito feliz por você. E você? Como está a vida de advogada famosa? Ainda não sou famosa. Ri. Mas estou bem. Acabei de fechar um acordo importante para um cliente. E conheci alguém. Sério? Conta tudo. Enquanto conversávamos, percebi como nossa relação havia se transformado. Não éramos mais aquelas 2 mulheres feridas tentando se machucar. Éramos irmãs que haviam aprendido a se apoiar, cada uma do seu jeito. Isa, tem uma coisa que eu quero te dizer. A voz de Juliana ficou mais séria. Naquela época, quando tudo desmoronou, você me salvou. Como assim? Ao se recusar a desistir dos seus sonhos por mim. Ela pausou. Se você tivesse vendido o terreno, eu teria usado o dinheiro para abrir outro negócio fadado ao fracasso. E você teria desperdiçado sua única chance. Sua recusa me forçou a crescer, a aprender a me virar sozinha. Senti meus olhos marejarem. Juliana, deixa eu terminar. Hoje eu sei que amor não é sacrificar tudo pelo outro. É apoiar o outro a ser a melhor versão de si mesmo. E você fez isso por mim, mesmo sem saber. Depois da ligação, saí para almoçar na Lagoa Rodrigo de Freitas.
meu lugar favorito para reflexões. Sentada num banco de frente para a água, pensava em como a vida havia me surpreendido. O terreno de vovó Antônia continuava comigo. Não o havia vendido. E agora, ele valia 3 vezes mais do que valera 5 anos antes. Havia se tornado meu seguro de vida, minha garantia de independência. Mas mais importante que seu valor financeiro era o que ele representava: a coragem de dizer não quando necessário. Meu celular tocou novamente. Era Cláudio. Professor? Que surpresa boa! Isadora, minha querida, como vai a vida na cidade? Grande. Muito bem. O senhor? Também bem. Na verdade, estou ligando com uma proposta. Sua voz estava animada. A Prefeitura de Nova Friburgo está oferecendo consultorias jurídicas gratuitas para pequenos empreendedores. Pensei em você. Sorri. Mesmo aos 75 anos, Cláudio continuava cuidando de mim. É uma ideia interessante. Seria 1 vez por mês, no máximo. E pense só, você poderia ajudar pessoas como sua irmã a não cometerem os mesmos erros. A proposta me intrigou. Voltar para Nova Friburgo regularmente, não como a filha fugitiva, mas como a profissional que havia me tornado. Vou pensar com carinho, professor. E Isadora? Sua voz ficou mais suave. Estou orgulhoso de você, do que você se tornou. 3 meses depois, eu estava sentada numa pequena sala da Prefeitura de Nova Friburgo, orientando um jovem casal sobre como montar um plano de negócios para sua padaria. Era meu 3º mês como consultora voluntária, e cada encontro me preenchia de uma forma que os grandes casos do Rio não conseguiam. Doutora Isadora, disse a jovem Carla, a senhora salvou nossa vida. Sem essas orientações, gente ia repetir os mesmos erros que todo mundo comete. Ao sair da prefeitura, encontrei uma figura familiar me esperando na calçada. Era Marina, minha ex-melhor amiga. Oi, Isa. Marina. Cumprimentei cautelosamente. Ouvi dizer que você está atendendo aqui 1 vez por mês. Ela parecia constrangida. Queria te pedir desculpas. Pelo que aconteceu anos atrás. Já passou, Mari? Não passou. Ela balançou a cabeça. Eu fui injusta, cruel. E vendo o que você se tornou, me deu uma lição de vida. Olhei para ela e vi sinceridade genuína. Que tal um café? Temos muito o que conversar. Naquela tarde, caminhando pelas ruas de Nova Friburgo ao lado de uma amiga reencontrada, com a perspectiva de jantar na casa dos meus pais e sabendo que no dia seguinte voltaria para minha vida no Rio, compreendi algo fundamental. Eu havia conquistado mais do que uma carreira ou independência financeira. Havia conquistado o direito de ser eu mesma em qualquer lugar. O direito de voltar sem precisar pedir desculpas por ter partido. O direito de amar minha família sem precisar abrir mão dos meus sonhos. O envelope da UFRJ, que eu guardava numa gaveta do meu apartamento como lembrança, não era mais apenas um símbolo da minha fuga. Era a prova de que às vezes precisamos ter coragem para decepcionar as pessoas que amamos, para que um dia possamos amá-las de verdade. E o terreno de vovó Antônia continuava sendo meu, mas agora eu sabia exatamente o que ele representava. Não apenas segurança financeira, mas a liberdade de escolher meu próprio caminho. O preço dos sonhos havia sido alto, mas valera cada lágrima, cada noite solitária, cada palavra dura. Porque no final, aprendi que dizer não também pode ser um ato de amor. Amor próprio. E sem ele, nenhum outro amor é verdadeiramente possível. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.